Meu nome é Claire Winslow, tenho 32 anos e, até o último Natal, eu acreditava que ser a pessoa em quem todos podiam confiar era a mesma coisa que ser realmente amada. Durante anos, eu fui aquela que resolvia problemas, ajudava quando alguém precisava e colocava minha família em primeiro lugar. 2 dias antes da minha viagem para passar o Natal com eles, minha irmã mais nova enviou uma mensagem no grupo da família dizendo que nossos pais não tinham condições de organizar a celebração naquele ano. Segundo ela, não haveria jantar, presentes ou reunião familiar. Ela escreveu como se fosse uma decisão definitiva, e meus pais não fizeram nenhum esforço para desmentir aquilo. Eu cancelei minha passagem, aceitei perder o dinheiro da taxa e respondi dizendo que entendia a situação. Naquela noite de Natal, fiquei sozinha no meu apartamento em Denver, comendo comida requentada enquanto uma música natalina tocava baixinho no meu notebook. Foi então que uma notificação apareceu no meu celular. Minha irmã estava fazendo uma transmissão ao vivo no Instagram. No começo, pensei em ignorar, mas algo me fez abrir o vídeo. A imagem mostrava a sala dos meus pais completamente decorada. Havia taças de champanhe, iluminação profissional, uma árvore de Natal enorme e dezenas de pessoas sorrindo. Parentes, amigos e até pessoas que tinham dito que ficariam em casa estavam lá comemorando. Minha irmã virou a câmera para a multidão e chamou todos eles de a verdadeira equipe do Natal. Ninguém perguntou por mim. Ninguém parecia constrangido. Era como se minha ausência nem importasse. Na manhã seguinte, meu pai finalmente me procurou. Mas não foi para explicar o que aconteceu ou pedir desculpas. A primeira coisa que ele fez foi pedir $2.000 para pagar o aluguel do mês seguinte, dizendo que precisava do dinheiro até o dia seguinte. Eu li a mensagem várias vezes. Depois abri meu aplicativo bancário e cancelei todos os pagamentos e ajudas financeiras que estavam ligados a eles. Em seguida, escrevi apenas uma frase: fiquem fora da minha vida. Todos vocês. Bloqueei os números e fui dormir. Às 7h30 da manhã seguinte, meu interfone começou a tocar sem parar. Quando olhei, vi meu pai, minha mãe e minha irmã parados na entrada do prédio. Eles tinham dirigido durante horas pela noite inteira e agora estavam chorando, implorando para que eu abrisse a porta. Mas eu não abri. Fiquei alguns metros distante enquanto ouvia as vozes deles pelo interfone. Pessoas que tinham conseguido passar o Natal inteiro sem se importar comigo agora agiam como se falar comigo fosse uma emergência. Para entender por que eles viajaram tantas horas apenas para chegar até minha porta, é preciso entender o papel que eu sempre tive dentro da minha família. Minha irmã Paige tinha 27 anos e se apresentava como criadora de conteúdo de estilo de vida. Na internet, ela mostrava uma vida perfeita, restaurantes caros, bolsas de marca, viagens e uma casa sempre impecável. Mas a realidade era bem diferente. Grande parte do dinheiro que ganhava vinha de pequenas publicidades, parcerias com lojas e alguns eventos. Ela gastava quase tudo tentando manter a imagem de alguém mais bem-sucedida do que realmente era. Meu pai, Martin, vendia veículos recreativos por comissão. Alguns meses eram bons, mas ele sempre acreditava que o próximo seria ainda melhor e nunca se preparava para os momentos difíceis. Minha mãe, Teresa, trabalhava meio período no escritório de uma escola primária. Ela evitava qualquer tipo de conflito e, muitas vezes, deixava a pessoa mais insistente tomar todas as decisões, acreditando que isso era uma forma de manter a paz. Depois que venderam a antiga casa para pagar algumas dívidas, meus pais alugaram uma casa nos arredores de Omaha e disseram que seria apenas uma solução temporária. 3 anos depois, eles ainda estavam lá, e eu silenciosamente ajudava a pagar parte das despesas. No começo, eu não via aquilo como um problema. Certa vez, meu pai ficou sem dinheiro para o aluguel depois que 2 vendas importantes deram errado, então enviei $800 para ajudá-lo. Alguns meses depois, minha mãe teve uma despesa médica inesperada que o seguro não cobria. Depois veio o conserto do carro. E, aos poucos, aquilo que começou como uma ajuda ocasional virou uma responsabilidade que todos esperavam que eu carregasse. Depois, o plano de celular ficou mais caro. Cada pedido parecia ser apenas uma solução temporária, sempre acompanhado da promessa de que tudo melhoraria no mês seguinte. Com o tempo, ajudar deixou de ser uma escolha e virou uma rotina. Eu pagava $420 por mês do carro da Paige, porque ela dizia que precisava de um veículo mais sofisticado para impressionar marcas e conseguir novas parcerias.
Também mantive o plano familiar de telefone no meu nome, já que ficava mais barato para todos. Além disso, dei para minha mãe um cartão com limite baixo apenas para compras de mercado e emergências. As regras eram claras: o cartão deveria ser usado para comida, remédios ou algum problema real da casa. Eu nunca esperei agradecimentos. Na minha cabeça, se eu tinha uma situação financeira melhor, ajudar minha família era apenas o que uma boa filha e irmã faria. Meu trabalho permitia isso. Eu atuava como consultora independente de conformidade em segurança digital, analisando sistemas financeiros de bancos, empresas médicas e seguradoras. Eu ganhava bem, mas trabalhava muitas horas, mantinha tudo organizado e passava meus dias garantindo que pessoas mal intencionadas não tivessem acesso indevido a informações importantes. O mais irônico era que eu nunca aplicava o mesmo cuidado quando o assunto era minha própria família. O Natal era a época em que eu tentava acreditar que tudo aquilo valia a pena. Nossas reuniões eram simples, barulhentas e cheias de momentos comuns que eu adorava. A televisão transmitia futebol enquanto alguém cuidava do peru. Os presentes vinham em caixas da Amazon. Todos usavam aqueles suéteres natalinos engraçados e discutiam até sobre a melhor forma de fazer purê de batata. Por algumas horas, eu não era a pessoa responsável por resolver todos os problemas financeiros. Eu era apenas uma filha voltando para casa. Naquele ano, comprei minha passagem de Denver para Omaha com semanas de antecedência. Comprei para meu pai uma jaqueta aquecida, encomendei para minha mãe uma nova batedeira e encontrei para a Paige um kit de iluminação portátil que ela tinha comentado que queria. Além disso, deixei programada uma transferência de $2.000 para o dia 27 de dezembro, destinada a ajudar com o aluguel de janeiro. Na mesma época, Paige começou a dar pistas sobre aquela que, segundo ela, seria sua maior parceria de fim de ano. Sempre que eu perguntava o que ela estava planejando, ela mudava de assunto. Durante o dia de Ação de Graças, eu sugeri que ela parasse de gastar tanto com produção de conteúdo antes de receber o pagamento das marcas. Ela revirou os olhos e disse que eu não entendia nada sobre construção de imagem. Eu respondi que nenhuma estratégia de marca valia a pena se ela estivesse acumulando dívidas. Depois disso, ela quase não falou comigo. Mesmo assim, quando a mensagem de voz dela chegou 2 dias antes do Natal, eu não associei aquilo à nossa discussão. Paige disse: papai e mamãe não conseguem pagar para receber ninguém este ano, então o Natal foi cancelado. Minha mãe respondeu apenas com um emoji de coração. Meu pai não disse nada. Eu acreditei porque tinha me acostumado a pensar que, quando minha família passava por dificuldades, meu papel era simplesmente entender e aceitar. Respondi dizendo que sentia muito pela situação e perguntei se ainda deveria viajar para passar um tempo tranquilo com eles. Paige respondeu rapidamente. Ela disse que nossos pais estavam cansados demais e precisavam ficar sozinhos em casa. Contou que tinha oferecido levar comida ou ficar em um hotel, mas que isso apenas faria eles se sentirem culpados. Pouco depois, minha mãe me mandou uma mensagem privada dizendo que aquele tinha sido apenas um ano difícil e que nós comemoraríamos em outro momento. Eu aceitei a explicação sem imaginar o que realmente estava acontecendo. As palavras da minha mãe pareciam carinhosas, mas não respondiam à pergunta mais importante: eles realmente queriam me ver ou não? Meu pai nunca respondeu. Eu cancelei a passagem e perdi parte do valor pago. Mesmo magoada, tentei convencer a mim mesma de que reclamar seria egoísmo enquanto meus pais supostamente estavam preocupados com o aluguel. Na véspera de Natal, enviei mensagens desejando boas festas para alguns parentes. A maioria respondeu de forma genérica. Meu primo Evan disse que estava ocupado com a família e que falaria comigo depois. Imaginei que ele estivesse passando o dia com a família da esposa. Olhando para trás, percebo que algumas respostas pareciam estranhas, como se as pessoas estivessem escolhendo cuidadosamente o que dizer. Mas naquele momento eu ainda não procurava sinais de uma mentira. No dia de Natal, acordei mais tarde, respondi alguns e-mails e fiz chamadas de vídeo com 2 amigos que estavam visitando parentes em outras cidades. Uma delas me convidou para participar do jantar da família dela por chamada online. Eu recusei, porque não queria explicar por que minha própria família tinha desistido de passar o Natal comigo. À noite, o silêncio parecia ainda mais pesado. Esquentei o resto da comida que tinha em casa, coloquei água com gás em uma taça de vinho e liguei um filme natalino. Às 20h42, meu celular recebeu uma notificação: Paige tinha iniciado uma transmissão ao vivo.
Quase ignorei. Mas então lembrei que ela tinha dito que meus pais precisavam de uma noite tranquila e que a casa estaria vazia. A curiosidade acabou vencendo. Quando abri o vídeo, ouvi música, risadas e vi uma decoração em tons de branco e dourado. Por alguns segundos, pensei que ela estivesse em algum hotel ou evento. Então a câmera mudou de direção e eu reconheci algo que fez meu coração parar: a lareira de pedra da sala dos meus pais. A casa estava cheia. Uma árvore enorme estava ao lado da escada. Havia luzes profissionais apontadas para um cenário de fotos. Garrafas de champanhe estavam em baldes prateados perto da cozinha. Pelo menos 25 pessoas circulavam pelos cômodos usando suéteres combinando. Eu vi tias, tios, primos, vizinhos e amigos da família. Vi pessoas que tinham respondido minhas mensagens como se fossem passar o Natal em casa, em uma noite tranquila. Vi Evan segurando um prato de comida. Mas o que mais doeu foi ver meus pais sorrindo embaixo da escada enquanto o pai filmava tudo. Eles não pareciam pessoas preocupadas com dinheiro. Pareciam felizes, animados e completamente confortáveis. Paige levantou uma taça e anunciou que a verdadeira equipe do Natal finalmente tinha chegado. Todos comemoraram. Em algum momento, alguém perguntou onde eu estava. Paige riu e respondeu: ela não gosta muito de eventos divertidos assim. Meu pai olhou para a câmera, mas não corrigiu a mentira. Minha mãe abaixou os olhos por um instante, como se soubesse que aquilo estava errado, mas logo voltou a sorrir. Quando Paige se aproximou deles novamente, aquele pequeno gesto me machucou mais do que as risadas. Porque mostrou que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Aquilo não tinha sido uma reunião improvisada. Um cartaz impresso mostrava o nome de uma empresa local de eventos. Havia garrafas de uma marca regional posicionadas estrategicamente para aparecer na gravação. Paige agradecia a uma boutique pelas roupas fornecidas e comentou que um vídeo especial de Natal seria publicado no dia seguinte. Aquela festa estava planejada há semanas. Eles não cancelaram o Natal porque não tinham dinheiro. Eles cancelaram o meu lugar naquela celebração. Continuei assistindo em silêncio. Paige mostrou a mesa de jantar, os aperitivos preparados por uma equipe de buffet e os presentes embaixo da árvore. Ela chamou aquilo de uma experiência de Natal em família, deixando claro que não era apenas uma ação comercial. Eu não escrevi comentários. Não liguei para ninguém. Apenas gravei a transmissão. Meu trabalho tinha me ensinado uma coisa importante: antes de reagir, reúna provas. Enquanto Paige caminhava pela casa mostrando os detalhes da festa, percebi novamente o nome da empresa de eventos. Ele parecia familiar. Então abri meu aplicativo bancário e verifiquei o cartão que eu tinha dado para minha mãe usar apenas em compras essenciais. Havia uma cobrança pendente de $1.784 daquela mesma empresa. Outra cobrança, dessa vez de mais de $600, apareceu de uma distribuidora de bebidas. O cartão que eu tinha dado para compras de mercado e emergências tinha sido usado para ajudar a pagar justamente a festa que eles diziam não ter condições de organizar. Uma sensação mais fria do que raiva tomou conta de mim. Eu salvei os extratos bancários e a gravação da transmissão em uma pasta. Ainda tentava encontrar uma explicação. Queria acreditar que o cartão tinha sido usado por engano ou que Paige pretendia devolver o dinheiro depois. Mas às 9 horas da manhã seguinte, meu pai enviou uma mensagem. Sem bom dia. Sem perguntar como tinha sido meu Natal. Sem mencionar a festa. Ele escreveu apenas: precisamos dos $2.000 do aluguel de janeiro até amanhã. Não faça a gente ter que ficar atrás de você. Naquele momento, tudo ficou claro. Eles tinham usado meu dinheiro para organizar uma celebração da qual me deixaram de fora, mentiram para mim, comemoraram publicamente e ainda esperavam que eu continuasse pagando as contas deles. Abri a transferência programada e apertei cancelar. Cancelar aquele pagamento levou apenas alguns segundos. Mas encerrar todo o resto daquela situação levou quase a noite inteira. Primeiro, respondi ao meu pai: vocês cancelaram a minha presença, não o Natal. Fiquei longe da minha vida. Todos vocês. Depois bloqueei o número dele, o da minha mãe e o da Paige. Eu não ameacei ninguém. Não publiquei a transmissão. Não tentei expor a família.
Apenas retirei meu dinheiro e meu acesso de uma situação em que eu tinha deixado de ser uma pessoa e passado a ser apenas uma fonte de pagamento. Bloqueei o cartão de emergência antes que surgisse qualquer outra cobrança. Retirei minha conta bancária do pagamento automático do carro da Paige. Organizei a separação das linhas do plano familiar de telefone em 30 dias, dando tempo para todos criarem suas próprias contas. A internet da casa dos meus pais ainda estava registrada no meu nome. Então avisei a empresa responsável que eu não assumiria mais aquela responsabilidade depois de 10 dias. Fiz o mesmo com outros 2 serviços domésticos. Eu não mandei cortar nada imediatamente. Dei o aviso necessário e tempo suficiente para que eles assumissem as próprias despesas. Por fim, alterei todas as senhas, perguntas de segurança e códigos de recuperação ligados às contas que eles poderiam conhecer. Por volta das 10h30, as consequências começaram a aparecer. A empresa de eventos tentou processar o restante do pagamento da festa, mas o cartão de emergência foi recusado. Paige descobriu que o pagamento da próxima parcela do carro tinha sido retirado. Meu pai percebeu que a transferência do aluguel não existia mais. Eles começaram a ligar de números bloqueados, números privados e até pela conta comercial da Paige. Eu ignorei tudo. Depois vieram os e-mails. Minha mãe dizia que tudo tinha sido apenas um mal-entendido. Paige afirmava que a festa tinha sido patrocinada e que praticamente não tinha custado nada, embora os extratos mostrassem outra realidade. Meu pai enviou apenas uma frase: "Me liga agora antes que você piore tudo." Desativei as notificações e fui dormir. Eu esperava encontrar mais raiva no dia seguinte. O que eu não esperava era que eles aparecessem em Denver. Às 7h30 da manhã, o interfone começou a tocar de forma tão insistente que pensei que alguma emergência tivesse acontecido. Quando olhei, vi meu pai parado na entrada do prédio. Minha mãe estava atrás dele, com as mãos cobrindo o rosto. Paige usava o mesmo casaco que tinha aparecido nas histórias do Natal, mas agora a maquiagem estava borrada pelo choro. Eles tinham saído de Nebraska perto da meia-noite e dirigido durante toda a madrugada. Atendi o interfone sem abrir a porta. Meu pai exigiu que eu descesse ou deixasse eles entrarem. Perguntei por que tinham ido até lá. Ele disse que eu tinha bloqueado o cartão da minha mãe, mexido no pagamento do carro da Paige, cancelado o dinheiro do aluguel e causado um grande problema por causa de uma simples festa. Ele falava como se as minhas próprias decisões financeiras fossem algum tipo de crime. Minha mãe se aproximou do interfone e disse que me amava. Ela afirmou que ninguém tinha intenção de me machucar. Então Paige interrompeu. Ela disse que a transmissão ao vivo era apenas parte do trabalho dela. Insistiu que eu teria reclamado das câmeras e acabado deixando os patrocinadores desconfortáveis. Naquele momento, percebi que eles ainda não entendiam o verdadeiro problema. Não era festa. Era mentira. Eu perguntei por que eles disseram que o Natal tinha sido cancelado em vez de simplesmente explicarem que havia um evento de trabalho envolvido. Paige respondeu que a situação era complicada. Então perguntei por que praticamente todos os parentes estavam lá. Ela disse que precisava de pessoas aparecendo ao fundo para a gravação. Perguntei por que ela chamou aquelas pessoas de a verdadeira equipe do Natal. Ela começou a chorar ainda mais e disse que eu estava distorcendo as palavras dela. Meu pai mandou que eu parasse de fazer perguntas e abrisse a porta. Eu continuei parado. Então fiz a única pergunta que nenhum deles queria responder. Se isso foi apenas um mal-entendido, por que vocês 3 sabiam que eu estava passando o Natal sozinha? O silêncio tomou conta do interfone. Minha mãe abaixou a cabeça. Paige olhou para meu pai. Ele desviou do assunto e respondeu apenas: "O aluguel de janeiro estava chegando." Aquela resposta explicou tudo. Eles não tinham dirigido durante a madrugada porque estavam arrependidos ou com medo de me perder. Eles vieram porque o dinheiro tinha acabado. Eu disse que todos os pagamentos voluntários estavam encerrados. O telefone e a internet continuariam funcionando pelo tempo necessário para a transferência de responsabilidade. Qualquer comunicação importante deveria ser feita por e-mail. Meu pai bateu a mão na porta do prédio e disse que eu estava punindo pessoas inocentes apenas porque estava magoada. Respondi que eu apenas estava deixando 3 adultos assumirem as próprias despesas. Ele disse que família nunca abandona a família em momentos de dificuldade.
Eu lembrei que a minha família tinha me abandonado no Natal. Ele me chamou de cruel. Então respondi que crueldade era usar o dinheiro de alguém enquanto planejava uma comemoração da qual essa pessoa seria excluída. Paige começou a gravar tudo com o celular, provavelmente esperando que eu dissesse algo que pudesse ser usado contra mim nas redes sociais. Eu parei de falar. Quando eles começaram a tocar o interfone de outros apartamentos tentando conseguir apoio, a segurança do prédio desceu. O funcionário pediu que eles fossem embora. Meu pai continuou discutindo até que o segurança avisou que chamaria a polícia por invasão de propriedade se eles não saíssem. Finalmente, eles voltaram para o carro. Menos de uma hora depois, Paige publicou uma mensagem dizendo que um parente não identificado estava usando dinheiro para controlar pessoas que diziam amar aquela pessoa. Ela não mencionou a mensagem dizendo que o Natal tinha sido cancelado. Não falou da transmissão ao vivo. Também não citou as cobranças feitas no cartão. Naquela tarde, Eva entrou em contato comigo. Ele disse que tinha acabado de descobrir que me contaram que a celebração tinha sido cancelada. Pediu desculpas por ter imaginado que eu simplesmente tinha decidido não ir. Depois escreveu: Paige planejou isso há semanas. Acho que você precisa ver o grupo de mensagens. Eva me enviou 17 capturas de tela de um grupo privado que Paige tinha criado no início de dezembro. Nele estavam meus pais, alguns primos, 2 tias e várias pessoas que ajudaram a organizar o evento. Paige descrevia a festa como uma mistura de Natal em família e oportunidade de criar conteúdo para as redes sociais. Ela pediu que todos usassem roupas em tons neutros, chegassem antes das 19 horas e evitassem publicar qualquer coisa antes da transmissão ao vivo. Uma semana depois, alguém perguntou se eu iria viajar para participar. Paige respondeu que eu não seria convidada porque eu sempre questionava os gastos dela e acabaria estragando o clima. Minha mãe respondeu que me excluir daquela forma parecia cruel. Meu pai escreveu que eu acabaria superando aquilo, porque eu sempre fazia isso. Aquela frase ficou parada na minha tela por muito tempo. Ela mostrou que me machucar não tinha sido um acidente. Eles tinham conversado sobre isso, previsto como eu reagiria e decidido que, no final, eu perdoaria como sempre. Outra captura de tela revelou algo ainda mais difícil de aceitar. Paige tinha perguntado se poderia usar o cartão de emergência da minha mãe para garantir o pagamento da empresa de eventos. Ela prometeu devolver o dinheiro assim que recebesse o pagamento de um patrocinador. Meu pai respondeu que não haveria problema, porque eu já estava enviando o dinheiro do aluguel de janeiro. Eles tratavam minha conta bancária como uma ponte entre a vida perfeita que Paige queria mostrar para os outros e o dinheiro que ela realmente não tinha. Evan pediu desculpas várias vezes. Ele contou que Paige tinha dito a todos que eu estava ocupada demais e que eu mesma tinha decidido não participar do Natal. Ele acreditou porque eu realmente viajava bastante por causa do trabalho e às vezes não conseguia comparecer a alguns eventos. Eu disse a ele que não o culpava por acreditar em uma mentira que tinha sido confirmada pelos meus próprios pais. Salvei todas as capturas de tela com datas e informações visíveis. Juntei tudo aos extratos do cartão, a mensagem do meu pai exigindo o aluguel e a gravação da transmissão ao vivo. Ter aquelas provas me deixou mais tranquila. Eu finalmente parei de me perguntar se tinha entendido tudo errado. A verdade estava ali, organizada diante dos meus olhos. Quando percebeu que eu não estava respondendo, Paige aumentou a campanha dela nas redes sociais. Ela começou a publicar frases sobre abuso financeiro e familiares controladores. Depois gravou um vídeo dizendo que algumas pessoas só ajudam esperando receber atenção em troca e retiram o apoio quando não conseguem o que querem. Os seguidores dela não sabiam que ela estava falando de mim. Mas meus parentes sabiam. Minha mãe enviou um e-mail dizendo que Paige estava sob muita pressão e que tinha tomado apenas uma decisão errada. Ela pediu que eu não destruísse o futuro da minha irmã por causa de um simples mal-entendido. Meu pai disse que eu sempre fui sensível demais desde criança. Segundo ele, eles apenas tinham me deixado de fora porque Paige precisava de um evento sem críticas. Mesmo assim, ele nunca reconheceu a mentira. Nunca admitiu o uso do cartão. Em vez disso, escreveu que o sucesso tinha me tornado arrogante e que uma pessoa realmente generosa nunca ficaria contando tudo o que fez pelos outros. Eu mantinha registros porque trabalhava com conformidade e segurança. Mas o problema nunca foi registrar ajuda. O problema era usar o dinheiro de outra pessoa escondendo a verdade dela.
2 dias depois, minha tia Patrícia me ligou de um número desconhecido. Ela disse que meus pais estavam exaustos, que Paige estava humilhada e que eu estava prejudicando a família porque não conseguia perdoar uma simples ausência no jantar. Perguntei se ela sabia que tinham me dito que a comemoração tinha sido cancelada. Ela respondeu que Paige havia contado que eu tinha recusado o convite. Então perguntei se ela sabia que meu cartão de emergência tinha pago milhares de dólares daquela festa. Ela ficou em silêncio. Perguntei se ela sabia que meu pai tinha exigido dinheiro do aluguel na manhã seguinte. Ela admitiu que não sabia. Enviei 3 capturas de tela para ela, incluindo a mensagem do meu pai dizendo que eu acabaria superando tudo. 1 hora depois, Patrícia ligou novamente. A voz dela estava diferente. Ela pediu desculpas por ter me julgado sem saber toda a história. Também confirmou que Paige tinha contado aos convidados que ela era responsável por financiar o evento quando agradeceu pela presença de todos. Então marquei uma reunião com Maya Shen, uma advogada que já tinha me ajudado em uma disputa contratual no passado. Eu não queria processar minha família por cada centavo que eu tinha dado voluntariamente ao longo dos anos. Eu queria proteger minhas contas e entender se aquelas cobranças tinham ultrapassado algum limite legal. Maya analisou o contrato do cartão, minha explicação por escrito sobre os usos permitidos e as mensagens que mostravam a intenção de Paige. Ela me orientou a manter toda a comunicação por escrito e evitar respostas públicas. Explicou que eu tinha todo o direito de interromper qualquer ajuda financeira voluntária, mas que eu precisava separar esses pagamentos das despesas feitas sem autorização. Ela recomendou enviar uma cobrança formal pelo valor gasto no evento, não como vingança, mas para deixar claro que aquele cartão nunca foi uma conta familiar sem limite. Quando todas as cobranças foram finalizadas, o total da festa chegou a $3.460. O valor incluía o painel de fotos, iluminação, móveis, montagem, champanhe e materiais promocionais. Paige tinha usado um cartão destinado a emergências para financiar a imagem de uma celebração que meus pais diziam não ter condições de pagar. Enquanto isso, as consequências começaram a aparecer. Paige perdeu o prazo final de pagamento com a empresa responsável pelo evento. Em vez de tentar resolver a situação em particular, ela decidiu acusar a empresa publicamente nas redes sociais, dizendo que estavam tentando prejudicar uma pequena criadora de conteúdo. O dono da empresa respondeu mostrando os registros das conversas e comprovando que Paige tinha autorizado todas as cobranças. Um dos patrocinadores viu a discussão e decidiu suspender uma parceria que estava sendo planejada. A financeira do carro dela também avisou que a próxima parcela precisaria de uma nova forma de pagamento. Meus pais abriram contas separadas de telefone e internet e descobriram que o custo real era muito maior do que o valor que eu costumava cobrir. Nada disso aconteceu porque eu tentei prejudicá-los. Aconteceu porque aquelas contas sempre existiram. A única diferença era que, pela primeira vez, eu não estava mais entre as despesas e as pessoas responsáveis por elas. Eu pretendia resolver tudo de Denver, até lembrar que alguns documentos importantes ainda estavam na casa dos meus pais. Minha certidão de nascimento, documentos fiscais, fotos de família e a caixa de receitas de madeira da minha avó estavam guardados no quarto de hóspedes. Eu não queria que nada daquilo fosse usado como uma forma de pressão contra mim. Enviei um e-mail avisando que iria buscar meus pertences no sábado à tarde e que Eva iria comigo. Meu pai respondeu dizendo que eu estava agindo como uma estranha. Respondi que, pelo menos, estranhos normalmente recebiam mais sinceridade do que eu tinha recebido deles. A viagem de Denver até Pelion me deu tempo demais para pensar. Uma parte de mim ainda esperava que, ao ver meus pais pessoalmente, eu finalmente recebesse uma explicação verdadeira. Mas outra parte sabia que essa esperança era justamente o ponto fraco que eles tinham usado durante anos. Eva me encontrou nos arredores de Omaha e seguiu comigo até a casa. Eu queria uma testemunha. Não porque esperava algum perigo, mas porque precisava que alguém de fora estivesse presente. As luzes de Natal ainda estavam presas no telhado, mas várias partes já estavam apagadas. O cenário usado para as fotos da festa estava dobrado contra a parede da garagem. Havia caixas ocupando parte da entrada. A casa que parecia perfeita nas redes sociais agora parecia cansada e desorganizada. Minha mãe abriu a porta antes mesmo que eu batesse. Ela parecia mais velha do que há 2 semanas. Ela tentou se aproximar para me abraçar, mas eu apenas me afastei e disse que tinha ido buscar meus documentos.
Meu pai estava parado perto da cozinha com os braços cruzados. Paige estava sentada à mesa usando roupas confortáveis, com o celular virado para baixo. Ninguém ofereceu uma recepção sincera. Minha mãe me acompanhou até o andar de cima e disse que gostaria que eu tivesse ligado em vez de levar Evan comigo. Eu lembrei que eu tinha ligado antes do Natal e que me disseram que eles precisavam de espaço. Ela começou a chorar e disse que eles só queriam que Paige tivesse uma noite de sucesso. Então perguntei por que o sucesso dela exigia fingir que eu não existia. Minha mãe disse que tinha medo de criar uma discussão se discordasse da ideia. Eu respondi que evitar conflitos também era uma escolha. A diferença era que, dessa vez, eu tinha sido escolhida para carregar todo o peso da situação. Meus documentos estavam dentro de uma caixa plástica escondida sob cobertores de inverno. Encontrei minha certidão de nascimento, registros da faculdade, documentos fiscais, fotografias e a caixa de receitas da minha avó. Nada parecia ter sido perdido. Quando voltei para a sala, meu pai disse que precisávamos conversar como adultos. Eu respondi que adultos não mentem dizendo que cancelaram o Natal e depois exigem dinheiro para pagar aluguel. Na manhã seguinte, ele disse que a festa era importante para a carreira de Paige e que minha presença teria deixado todos desconfortáveis porque eu questionaria os gastos. Finalmente, Paige olhou para mim. Ela disse que aquilo era um evento profissional, não uma rejeição pessoal. Então coloquei sobre a mesa as capturas de tela impressas. Uma delas mostrava ela chamando os convidados de a verdadeira equipe do Natal. Outra captura mostrava Paige pedindo aos parentes que não me convidassem. Uma terceira revelava meu pai dizendo que eu acabaria superando aquilo. Então coloquei o extrato do cartão ao lado das mensagens. Paige disse que tinha intenção de devolver o dinheiro. Perguntei por que ela não pediu autorização antes de usar. Ela respondeu que sabia que eu recusaria. Então eu disse que justamente saber que eu diria não provava que ela entendia que aquele dinheiro não pertencia a ela. Meu pai me acusou de estar humilhando minha irmã. Eu apontei que ali estavam apenas nós e Eva. Ninguém mais estava vendo aquela conversa. Paige tinha se colocado naquela situação quando mentiu sobre quem estava pagando a festa e depois tentou culpar uma empresa que apenas cobrava pelo serviço realizado. Minha mãe perguntou se ainda havia alguma chance de consertar a família. Eu respondi que reconstruir algo exigia 3 coisas: verdade, responsabilidade e mudança de atitude. Até aquele momento, o que eles tinham oferecido eram apenas lágrimas, desculpas e acusações. Aquilo não era uma tentativa de reparar nada. Meu pai disse que eu agia como se nunca tivesse cometido erros. Respondi que aquilo não era apenas um erro. Era um plano pensado durante semanas, apoiado por 3 pessoas, seguido por uma nova cobrança de dinheiro como se nada tivesse acontecido. Antes de sair, olhei ao redor da cozinha onde tantos natais tinham acontecido. Durante anos, aquele lugar representava família e pertencimento para mim. Mas naquele momento percebi algo diferente. Eu era bem-vinda quando chegava com presentes, pagava uma conta ou resolvia algum problema. No instante em que minha presença ameaçou a imagem que Paige queria criar, eu me tornei descartável. Peguei minha caixa de documentos e disse: eu não estou levando a casa de vocês, o carro ou o futuro de ninguém. Só estou tirando meu nome das contas que vocês decidiram criar. Paige perguntou se eu queria que eles sofressem. Respondi que eu queria apenas que eles assumissem a responsabilidade pelas próprias vidas. De volta a Denver, revisei 5 anos de transferências, pagamentos, notas e extratos. Descobri que eu tinha contribuído com $17.400 para cobrir problemas de aluguel, $9.600 no veículo da Paige, $6.850 em despesas médicas, $5.300 em telefone e internet, além de $6.710 em compras, reparos e emergências. O total chegava a $45.860. Eu não incluí presentes, refeições ou gastos de Natal. Preparei um relatório detalhado e enviei uma cópia para cada um deles por carta registrada. Na carta, deixei claro que eu não estava pedindo a devolução dos $45.860, porque aqueles valores tinham sido ajudas voluntárias. Incluí o total apenas para que eles não pudessem fingir que meu apoio tinha sido pequeno ou ocasional. A partir daquele momento, toda ajuda financeira estava encerrada definitivamente. A solicitação formal feita por Mai exigia que Paige devolvesse os $3.460 gastos na festa.
Também deixei claro que qualquer contato futuro só seria possível se viesse acompanhado de responsabilidade completa, sem tentar me culpar pelas consequências das próprias escolhas. As cartas chegaram 3 dias depois. Durante quase 2 semanas, ninguém respondeu. Então Paige fez o primeiro pagamento através do escritório de Maia. Ela vendeu uma lente profissional e 2 bolsas de marca para conseguir quitar o valor. A parceria que tinha sido suspensa acabou cancelada depois que a empresa analisou a discussão pública dela com o fornecedor do evento. Sem conseguir manter os pagamentos do veículo, Paige devolveu o SUV alugado e comprou um carro mais simples com a ajuda de uma amiga. Meus pais continuaram na casa alugada até o fim do contrato e depois se mudaram para uma residência menor. Eles venderam uma segunda televisão, alguns móveis externos e objetos de decoração que não eram necessários. A vida deles não acabou. Eles apenas tiveram que se adaptar a uma realidade financeira que sempre evitaram enfrentar. Eu não destruí minha família. Eu apenas parei de protegê-los das consequências das próprias escolhas. A última carta veio da minha mãe. Ela escreveu: "Nós achávamos que você sempre iria nos perdoar, porque você sempre perdoou." Foi a frase mais sincera que qualquer um deles tinha dito até aquele momento. Ela confirmou algo que eu finalmente entendia: eles tinham confundido perdão com permissão. Os primeiros meses sem a minha família foram mais tranquilos do que eu imaginava. No começo, o silêncio parecia estranho. Eu estava acostumada a acordar com pedidos, lembretes e supostas emergências cuidadosamente explicadas. Meu pai precisava de ajuda até sexta-feira. Minha mãe tinha encontrado uma cobrança inesperada. Paige precisava de dinheiro para não perder uma oportunidade que, segundo ela, mudaria sua carreira. Quando essas mensagens pararam, às vezes eu ainda pegava o celular por hábito, esperando encontrar algum novo problema. Mas então percebi o que tinha surgido no lugar daquela preocupação constante. Eu comecei a dormir melhor. Consegui me concentrar mais no trabalho. Parei de calcular quanto do dinheiro de cada contrato acabaria sendo usado para resolver a crise de outra pessoa. Quando o contrato do meu apartamento em Denver terminou, mudei para um lugar mais iluminado em Lakewood, com um escritório separado e janelas voltadas para as montanhas. Não era um lugar luxuoso. Mas cada conta pertencia a mim, e cada objeto naquela casa representava a vida que eu queria construir, não o papel que minha família tinha escolhido para mim. Meu negócio de consultoria cresceu depois que aceitei um contrato de longo prazo com uma empresa da área de saúde. Antes, eu estava ocupada demais tentando administrar os problemas dos outros para buscar aquela oportunidade. Também comecei a participar de um grupo de apoio para mulheres que carregavam responsabilidades financeiras por pais, irmãos ou parceiros. As histórias eram diferentes, mas o padrão era quase sempre o mesmo. Nós éramos elogiadas por sermos fortes e confiáveis enquanto dizíamos sim. Mas no momento em que colocávamos limites, éramos chamadas de egoístas, controladoras ou ingratas. Uma mulher do grupo disse algo que eu anotei e deixei na minha mesa. A culpa nem sempre significa que você está fazendo algo errado. Às vezes, é apenas a sensação de quebrar uma regra que nunca deveria ter existido. A regra da minha família sempre foi: Claire resolve. Claire paga. Claire perdoa. Claire aceita ser deixada de lado porque é madura o suficiente para entender. Quando parei de seguir essa regra, todos que se beneficiavam dela começaram a me enxergar como uma pessoa cruel. Com o tempo, através do grupo e da terapia, aprendi que generosidade sem limites pode acabar se transformando em uma forma de permitir que os outros continuem evitando responsabilidades. Toda vez que eu salvava minha família das consequências das próprias escolhas, eu tornava mais fácil que eles repetissem os mesmos erros. Eu achava que estava protegendo eles. Na realidade, eu estava impedindo que enfrentassem situações que poderiam ajudá-los a crescer. Criei novas regras para minha vida financeira. Eu não colocaria mais serviços domésticos de outro adulto capaz no meu nome. Não entregaria cartões sem limites claros e acompanhamento. Não enviaria dinheiro por pressão, culpa ou urgências criadas artificialmente. E, principalmente, eu não confundiria a decepção de outra pessoa com uma prova de que eu tinha falhado. Alguns meses depois, viajei sozinha para Santa Fé. Passei por galerias de arte, tomei café da manhã em um pátio tranquilo e fiz uma trilha durante uma tarde inteira sem verificar o celular esperando alguma emergência familiar. Durante muito tempo, eu tinha medo de que me afastar significasse ficar completamente sozinha.
Mas percebi algo importante. Eu já me sentia sozinha dentro daquela relação. Existe uma grande diferença entre estar cercada de pessoas e ser realmente valorizada. Evan continuou fazendo parte da minha vida. Ele nunca tentou me pressionar a fazer as pazes e nunca serviu como mensageiro entre mim e minha família. Minha tia Patrícia enviou um pedido de desculpa sincero por ter me julgado antes de conhecer toda a verdade. Eu aceitei porque ela assumiu a responsabilidade pelo erro sem exigir que eu voltasse a ter a mesma proximidade de antes. E isso me ensinou outra coisa. Perdoar e dar acesso novamente não são a mesma coisa. Você pode deixar a raiva ir embora sem colocar alguém de volta no lugar onde essa pessoa conseguiu machucar você. Durante o ano seguinte, meus pais enviaram 2 e-mails. O primeiro dizia que sentiam minha falta. O segundo perguntava se eu consideraria participar de uma conversa com um terapeuta familiar. Nenhum deles mencionou dinheiro. Nenhum deles tentou colocar a culpa em mim. Eu ainda não estava pronta. Mas também sabia que não precisava decidir o resto da minha vida naquele momento. Um limite não precisa definir o futuro inteiro. Ele só precisa proteger a vida que você está vivendo agora. Depois de devolver o dinheiro da festa, Paige permaneceu em silêncio. A presença de Paige nas redes sociais ficou menor e menos perfeita do que antes. Eu não comemorei isso. Perder uma parceria ou enfrentar dificuldades era consequência das próprias escolhas dela, não uma vitória minha. A minha verdadeira vitória foi perceber que eu não precisava mais que ela fracassasse para provar que eu estava certa. Muitas histórias de vingança fazem as pessoas esperarem um grande momento de queda, uma confissão pública, alguém implorando perdão ou uma cena em que todos reconhecem quem estava errado. Mas, na vida real, as consequências costumam ser muito mais silenciosas. Paige precisou aprender a viver de acordo com o próprio dinheiro. Meus pais tiveram que montar um orçamento sem contar com a minha ajuda financeira. E eu precisei aceitar uma verdade difícil: um amor que só existe enquanto você é útil para alguém não é uma forma saudável de amor. Cada um de nós teve que encarar algo que vinha evitando há muito tempo. A lição era simples. Ajudar a família deve ser baseado em sinceridade, transparência e respeito dos dois lados. Apoio financeiro nunca deve ser usado para comprar carinho. E o afeto de uma família nunca deve ser transformado em uma cobrança por dinheiro. Um limite saudável não é uma forma de punição. É uma maneira clara de dizer quais comportamentos você não vai mais financiar, esconder ou aceitar. Ele troca ressentimento por responsabilidade e protege tanto a pessoa que estabelece o limite quanto aqueles ao redor dela. Eu não destruí minha família quando cancelei aqueles pagamentos. Eu apenas parei de pagar para fingir que ainda tinha um lugar onde eu não era realmente valorizada. Uma família de verdade não tira alguém da mesa e depois lembra do seu nome apenas quando o aluguel vence. Às vezes, a decisão mais amorosa é parar de salvar pessoas das consequências que podem finalmente ensiná-las a caminhar sozinhas. Você já precisou estabelecer um limite financeiro com alguém que ama? Essa pessoa respeitou quem você era ou sentiu falta apenas do que você oferecia? Compartilhe sua experiência nos comentários. Obrigado por acompanhar esta história. Esta narrativa é uma obra de ficção criada para entretenimento e reflexão. A mensagem principal é lembrar que sua vida não precisa permanecer presa ao passado quando alguém deixa de reconhecer seu valor. Continue seguindo em frente, sorria novamente e tenha orgulho da vida que você construiu depois de tudo que enfrentou.